Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à formação Articulando para Planejar. São 10 horas da manhã do dia 3 de março, mas já deixo aqui boa tarde para quem faz a TPC à tarde, boa noite para quem faz a TPC à noite. Nós vamos conhecer agora a equipe que está participando do encontro de hoje. Eu sou a Paula, PCNP de Língua Portuguesa, da Diretoria de Ensino, né, do Núcleo Pedagógico da Leste 1, e vamos apresentar para vocês, então, o PCNP Aparecido, de Tecnologias Educacionais. Bom dia, Cido. O Bom dia a Diego, todos. bom dia, desculpa, falei junto com você. O Diego, PCNP de Matemática. O Nelson, PCNP de Matemática. O Daniel, PCNP de Física. E eu. Vamos lá? O Cido vai compartilhar os slides, ele que vai fazer a mediação tecnológica. Então, no próximo slide, nós já vamos começar a ver os combinados para o melhor aproveitamento da nossa reunião. Eu já dou algumas informações para vocês, tá? Então, primeiramente, registre as orientações dos formadores. Tenha um papel, uma caneta, faça algumas anotações. De repente, você não precisa anotar tudo, mas sempre tem algum ponto de atenção, uma data, um prazo, né? Compartilhe seus saberes e ideias, pois somos um grupo colaborativo. Use o chat quando for solicitado para interações das atividades e vamos manter o foco, né? Todos numa conversa só, evitando assuntos paralelos. Nós vamos abrir 2 momentos para responder as perguntas feitas por vocês no chat. Se der, a gente abre até mais. E a nossa equipe vai estar lendo e recolhendo essas perguntas e os comentários. Algumas poderão ser respondidas por escrito no próprio chat, né? Isso depende. Se vem a resposta nos próximos slides, a gente segura um pouquinho. Se for algo mais individual, a gente já responde no chat, ou se for algo mais genérico, responde no chat, e dependendo, se dialoga com o que vem nos slides seguintes, a gente já chama para responder aqui, a gente vai articulando. De qualquer forma, ao final da formação, tem o nosso conhecido formulário, que vai para vocês, a gente vai colar os links aí e vai mandar também para o coordenador da escola, e lá também tem um espaço para mandar dúvidas, né? O pessoal está dando bom dia já no chat. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. No próximo slide, então, nós vamos ver, já entrando no tema, né, que é articulando para planejar, vamos ver a carinha dos materiais que nós vamos usar em 2021. É a base do nosso trabalho, que já é conhecido por vocês, vocês já estão utilizando. Currículo Paulista, que vai até a primeira série do ensino médio, lembrando que segunda e terceira série estão com São Paulo Faz Escola ainda, a cada ano vai mudando, o Diego fala disso mais para frente, e ainda estão com o currículo antigo, né? Então, até a primeira série, currículo Paulista e o caderninho Currículo em Ação. O Centro de Mídias, que oferece o apoio ao ensino híbrido, e o Aprender Sempre, que é voltado para a recuperação e aprofundamento de habilidades, essencial nesse momento que nós estamos vivendo, que é um ano, meio que um ano de recuperação, né? A gente está nesse movimento. Ao longo da formação, nós vamos tentar, então, fazer o quê? Desvendar o sistema de entrelaçamento de tudo isso, permitindo, talvez, maior clareza para o planejamento das aulas. Passemos, então, à contextualização do encontro. Então, essa ação formativa está estruturada de forma a potencializar a ação educadora dos profissionais da rede com a utilização dos materiais didáticos oferecidos, falta um S, perdão, depois eu ponho, pela IFAP-SEDUC, e alinhar o cronograma de trabalho conforme as atividades oferecidas pelo Centro de Mídias, porque está bem cheio, né, pessoal, de material, de data, de prazo, de avaliação, e a gente precisa montar uma agenda, montar um planejamento que atenda a tudo, mas tudo, enfim, vamos conversando aos poucos. A gente vai vendo isso devagar, não vou adiantar, não. Então, tudo isso é para auxiliar o professor
a montar sua estratégia com a maior tranquilidade possível, compreendendo as datas, os prazos, a proposta de cada material, o que ele aborda, o melhor momento para abordagem de cada um, de acordo com a avaliação que está vindo, o que essa avaliação aborda também, as avaliações que vêm apoiadas nas habilidades, qual é o pacote de habilidades que a avaliação vai abraçar, enfim, todo um conjunto de novidades que ainda estamos aprendendo a administrar, né? E ao tentar administrar tudo isso, ainda surge mais uma questão, que é das mais importantes. Nós somos, voltando, nós somos todos iguais perante a lei, mas, na prática, somos existências muito diferentes. A nossa proficiência é única diante de cada desafio que vai aparecendo. Depende do momento, de aptidão nossa, de saúde, enfim, é muito complexo. Essa clareza diz respeito também aos nossos alunos, que se expressam no coletivo enquanto grupo, mas trazem suas questões individuais enquanto sujeito. A seguir, para a gente pensar um pouquinho mais sobre esse tema, vocês vão conhecer um pouco da visão que está por trás desse trabalho. Passemos então ao vídeo. Quem quiser, pode escrever no chat suas impressões, suas estratégias ou responder a pergunta: como você faz na sua escola? Equidade não é simplesmente igualdade. Heterogeneidades e diferenças são incluídas e reconhecidas. Todos têm direito a ir à escola, esse é um direito universal. Mas se cada um parte de condições diferentes, como garantir que todos tenham seu direito de alcançar os mesmos resultados de aprendizagem? Os que não estão alcançando bons resultados devem ter oportunidades diferenciadas. Reconhecendo as diferenças e valorizando a diversidade, temos o potencial de criar condições de equidade dentro da escola. E na sua escola? Como propor soluções para combater a desigualdade? Vamos além dos números, pensar em cada jovem e cada família. Quem são os estudantes que tiram notas baixas? Há características em comum entre eles? Quem abandonou os estudos e por quê? Gravidez, emprego novo ou desemprego? Afinal, quem são os jovens que integram esses grupos vulneráveis? É para esses estudantes que precisamos olhar. Sem ações específicas para eles, não há força de vontade e dedicação que os deixem no mesmo patamar dos melhores estudantes. O potencial de transformação pode estar na diversidade. Como disse Boaventura Santos, temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Obrigada, Cido. Além de fazer um bom planejamento, nós temos a missão de captar essas especificidades e incluir, pelo menos tentar incluir, todos os estudantes em um planejamento. Os que estão mais para trás, os que estão muito lá na frente, e a gente acaba trabalhando, às vezes, para caramba para conseguir isso, né? Às vezes não, sempre. E o planejamento no sentido de dar conta de oferecer o apoio necessário que cada um deles precisa, sem esquecer do coletivo. Tem a contribuição aqui no chat do Ivan, dizendo que para se ter equidade é preciso um ensino realmente integral e de inclusão. Toda razão, Ivan, mas tá difícil, né? Não é uma tarefa fácil. Vejamos a seguir, então, no próximo slide, os objetivos do encontro de hoje. E bom dia ao pessoal que está chegando, tem muita gente dando bom dia lá, sejam bem-vindos. Então, os nossos objetivos hoje são explorar a legislação vigente, porque somos funcionários públicos, servidores públicos, portanto, regidos por legislação e devemos estar atentos, conscientes e acompanhar, né? E, em segundo, rever os materiais e as ferramentas tecnológicas para 2021, porque alguns são obrigatórios e nós temos que nos apropriar. E compreender de que forma os materiais se articulam as aulas do centro de mídias, as avaliações, as formações em ATPC e, por fim, conhecer uma ideia de gamificação, já que estamos em ensino híbrido, vamos abraçar, né? E é legal. A gente tem uns campeões aí nos jogos, eles vêm acontecendo e tá
meio difícil de bater. Seguindo, então, com o cronograma, a gente vê, então, os materiais que são usados em 2021, depois vamos ver o comunicado 132, que fala da articulação entre os materiais, ferramentas e avaliação. Aí a gente passa para a resolução 11, que fala da retomada das aulas e atividades presenciais, alguns cuidados e obrigatoriedades. Depois a gente fala da organização da formação de vocês, nossa, né, da formação docente. Depois o comunicado 162, que vai falar do programa de recuperação e aprofundamento. Rapidamente sobre a matriz de habilidades contempladas nas avaliações e o joguinho. Seguindo, então, eu passo a palavra para o PCNP. É o Diego que vem agora. Para o PCNP Diego, que vai dar continuidade à formação. Isso. Obrigado, Paulinha. Bom dia a todos, né? Então, continuando da programação, nós vamos falar sobre os materiais. Até quem estava assistindo a live hoje um pouquinho mais cedo sobre o novo currículo do ensino médio, né, já teve alguns comentários aí, né, sobre o caderno, sobre os materiais que são utilizados para o ano vigente de 2021. Então, é o Caderno do Aprender Sempre, o Currículo em Ação e o São Paulo Faz Escola. No próximo slide, eu vou comentar sobre cada um desses materiais em si. Aí. Então, lembrando, tá? O caderno, né? A homologação do currículo do ensino fundamental aconteceu no ano de 2019 e a homologação do currículo do ensino médio aconteceu no ano de 2020, que já está tendo até essa discussão, que como eu falei, né, a live de hoje mais cedo lá do CMSP, ele já tá, a apresentadora estava falando sobre isso daí, né, sobre o novo currículo do ensino médio. Continuando, eu vou comentar agora um pouquinho mais sobre cada um dos materiais aí em si. Então, para o primeiro ano dos anos iniciais até o primeiro ano do ensino médio, currículo agora é o currículo em ação. Dentro desse currículo em ação está contemplado todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas de todas as áreas aí de conhecimento. Para quem teve acesso já ao caderno do professor, do currículo em ação, tem tudo lá, as habilidades, métodos de trabalhar, maneiras que vamos trabalhar. Passa para mim, Cido, por favor. Só esperar um pouquinho. Então, voltando, né, falando do currículo em ação, como eu falei, os anos iniciais, no caso, né, tem o ler e escrever, o EMAI, está dentro desse currículo, e o São Paulo Faz Escola para os anos finais, primeiro ano do ensino médio. Segundo e terceiro ano do ensino médio, continua ainda com o currículo antigo, né, que é o São Paulo Faz Escola aí. Que também esse ano ele já veio todas as matérias contempladas nele mesmo, né, ele já é um caderno único, né, eles deram essa mudada na estrutura aí. Aposto que vocês já estão trabalhando, né, com essa parte, com o currículo em ação, dentro da escola de vocês. Os professores de língua portuguesa estão terminando ainda, né, a utilização do caderno do Aprender Sempre, que é o que eu vou falar no próximo slide. No próximo slide eu vou falar sobre o caderno do Aprender Sempre, que já é um pouquinho mais voltado para os professores de língua portuguesa, tá? O caderno do Aprender Sempre foi entregue logo no começo, né, do ano letivo nas escolas. Ele tem de matemática e língua portuguesa. A partir do segundo bimestre vai vir de ciências da natureza. Eu acredito que mais para frente eles já devem colocar das outras áreas também, né, de ciências humanas, e incluir as outras disciplinas da área de linguagem, tá? Mas não existe nada ainda declarado pela Secretaria da Educação. A ideia do caderno do Aprender Sempre é desenvolver as habilidades relacionados ao ano passado, que os alunos deixaram de aprender ou não aprendeu com qualidade suficiente, né, com o desenvolvimento. Mas esse caderno, para as outras áreas, é interessante trabalhar as habilidades socioemocionais. Também está nele. Quem já teve acesso ao caderno
a versão do professor, todas as habilidades socioemocionais aí estão nele. É interessante trabalhar isso com o aluno também. Não só as habilidades de si do currículo, mas as habilidades socioemocionais também eu acho bem bacana trabalhar. Seguindo aí para o próximo slide, nós vamos começar a comentar sobre o comunicado externo da Subsecretaria COPET 132, de 2021, que foi emitido em 8 de fevereiro de 2021. Passando aí. Lembrando, eu vou fazer alguns recortes. Eu acredito que todos os professores, né, já deram uma olhada nesse comunicado, mas eu fiz alguns recortes dele, vou dar uma lida, e no final eu vou fazer um comentário sobre ele. Tá bom, pessoal? E aí, no final, quem tiver algum comentário para fazer, perguntas, já podem colocando no chat, que aí depois no final a gente responde, lê os comentários e faz uma discussão sobre isso daí. Vamos lá. Conforme indicado nas formações do Planejamento Escolar de 2021, as aulas transmitidas do Centro de Mídias para o ano de 2021 são elaboradas a partir de habilidades essenciais do currículo selecionadas. Da mesma forma, o foco do trabalho dos professores que realizarem com os seus estudantes será no apoio ao desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Assim, para garantir o desenvolvimento dessas habilidades, será essencial a articulação entre as aulas do Centro de Mídias e as atividades realizadas pelos professores. Considerando isso, as sequências didáticas de atividades do material Aprender Sempre serão trabalhadas nas aulas de língua portuguesa e matemática do Centro de Mídias, assim como os materiais regulares, currículo em ação, e no caso do ensino médio, segundo e terceiro ano, São Paulo faz escola. Para articular essas aulas do Centro de Mídias ao que será trabalhado pelos professores nos momentos presenciais e os não presenciais, será importante que os professores planejem suas atividades. Essa parte negrita eu vou fazer um comentário depois sobre ela, tá? Em observância ao cronograma das transmissões das aulas do Centro de Mídias, podendo decidir como estas aulas podem ajudar e complementar seu trabalho com os estudantes, promovendo a progressão e continuidade de aprendizagem entre os momentos presenciais e remotos ofertados aos estudantes. O trabalho com as sequências didáticas de atividades do Aprender Sempre será iniciado no dia 8 de fevereiro, né, já foi iniciado, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Cada sequência didática de atividade do Aprender Sempre, do primeiro bimestre, será trabalhada ao longo de 2 semanas, tanto em língua portuguesa como em matemática, no ensino fundamental e no ensino médio, seguindo a organização. E aí nós vamos entrar numa tabelinha aí. Antes de continuar essa tabela, vamos lá. Primeiro comentário aqui, né, sobre o caderno Currículo em Ação, até complementar o comentário de um professor aqui, eu também gostei demais, eu achei que ficou uma linguagem bem mais bacana para os alunos também, então, pelo menos na área de matemática e de física, né, que é a minha área, no caso, as minhas disciplinas eu gostei muito, achei bem bacana, e eu acredito que nas outras matérias também, nas outras disciplinas também ficou bem bacana. Utilizem as aulas do Centro de Mídia, como eles mesmos comentaram, né? Utilizem ela como um complemento da sua aula, ou uma finalização, ou uma iniciação para a sua aula, né? Não se sinta assim, enrijecido com aquilo. Tá? Lembrando, as habilidades trabalhadas no Centro de Mídia são algumas. Nem todas as habilidades que a gente tem que trabalhar durante o processo de bimestre, né, durante o ano, vai ser contemplada no Centro de Mídia. Então, vocês, professores, né, a gente no geral, né, tem ainda essa oportunidade de poder desenvolver o currículo da maneira que a gente achar mais conveniente, conforme as dificuldades e facilidades que as nossas turmas apresentam. Tá? Então, mas o governo fala, utiliza as aulas do Centro de Mídia, inclusive as atividades que eles já deixam lá no Centro de Mídia também. E aí, essas atividades é a mesma coisa. Utilizem elas como uma habilidade de entrada ou como uma habilidade de
finalização de atividade ou no percurso, tá? Mas não deixem de utilizá-las, tá? Então, isso ficou bem claro, o governo deixa bem claro para a gente que eles querem que a gente utilizem, tá bom, pessoal? Então, não deixem de utilizar, tá? Então, agora, eu vou comentar um pouquinho mais até para os professores de língua portuguesa, né? Mas lembrando, isso serve também para todos, inclusive dentro da escola aí. Vamos lá. Então, para os professores de língua portuguesa, como ele comentou, dia 8 de fevereiro, eles começaram a trabalhar as formações sobre a sequência de atividades. Então, as aulas no CMSP, se vocês acompanharem essa coluna do meio aí, ó. Então, do dia 8 de fevereiro ao dia 19 de fevereiro, é para ter sido trabalhado com os alunos a sequência de atividades 1 do caderno Aprender Sempre, tá, pessoal? Esse é sobre o caderno do Aprender Sempre. Do dia 2 de fevereiro ao dia 5 de março, sequência de atividade 2. Do dia 8 de março ao 19 de março, sequência de atividade 3. Do dia 22 de março ao dia 2 de abril, sequência de atividade 4. Aí, a partir do dia 5 de abril, começar a trabalhar o currículo em ação. E do dia 12 de abril até o dia 16 de abril é aquela semana de estudo intensivo, né, que já tivemos desde o ano passado. E do dia 19 de abril ao dia 23 de abril, o recesso e o descanso aí, tão merecido descanso aí que a gente vai ter o direito aí, tá? Nessa segunda coluna, que está escrito formações, foi quando as aulas foram disponibilizadas lá no centro de mídia. Os professores de língua portuguesa que vai acompanhando o ATPC, né, já tem essa formação uma semana antes, né, eles dão essa formação para você ser trabalhada na semana seguinte com um aluno, tá? Lembrando, né, essa das aulas do CMSP já é o trabalho com o aluno em si. Bacana? Eu venho conversado com alguns professores, pelo menos da área de matemática, tá? E eu sei que, infelizmente, agora a gente já estaria na sequência de atividade 3, e muitos professores ainda estão lá na 2. E aí eles vieram com a fala, né? Eu pergunto, eu procuro conversar com os professores bastante, porque vocês são a linha de frente, né? Vocês estão na escola e vendo o que está acontecendo. E aí eles falam que os alunos, eles não fazem quando estão em maneira remota, ou estão apresentando ainda muita dificuldade. Então, quando eles vêm para o presencial, você tem que ficar repetindo, porque está tendo revezamento das turmas, né, no presencial. E aí o professor, na primeira semana, trabalha com uma turma. Aí na segunda semana, que é outra turma, eles têm que voltar na sequência 1, porque o aluno não está acompanhando, não está desenvolvendo. Eu sei disso, tá, pessoal? Eu sei que tem essa fala dos professores, tá? Pelo menos na área de matemática, que é com os que eu converso um pouco mais, eu acredito que não deve ser diferente na área de língua portuguesa, tá? Mas vamos lá, a gente tem que seguir o cronograma, e o governo, nessas avaliações, ele colocou a ADE, saiu um comunicado 274, saiu no dia 25 de fevereiro, que eles prorrogaram a data da ADE. Então, a ADE era para estar começando a ser aplicada essa semana, e eles prorrogaram para ser aplicada a partir da semana que vem, né, dia 8. O que eu recomendo, até provavelmente tem coordenadores no grupo agora assistindo, o que eu recomendo para as escolas, tá? Procurem aplicar a prova na semana do dia 15. Por quê? Exatamente por causa daí, ó. Porque a ADE desse bimestre agora, essa avaliação diagnóstica de entrada, vai contemplar as habilidades trabalhadas na sequência de atividades 3, tá? Então, até a sequência de atividade 3 vai ser contemplada na ADE. E aí eu volto naquela fala que eu falei. Muitos professores ainda não conseguiu chegar na sequência de atividade 3, né? Então, os alunos os alunos vão ter uma avaliação no qual eles ainda não viram o conteúdo, as habilidades em si. Então, o que eu recomendo? Procurem aplicar ela na semana do dia 15 ao dia 19, tá? Mas aí, lógico, cada escola é uma escola, a escola tem liberdade para fazer isso, tá? É decisão da escola,
É só uma dica que eu estou dando. E para os coordenadores, foi prorrogado o prazo de digitação também. Agora foi até o dia 31. E lógico, e aí eu falo para todos os professores, incentivem os alunos a fazerem a ADE, né? Incentivem seus alunos, né? Mandem mensagem para eles, fala da importância. Eu sei que é complicado, tem uns que eles fazem sem vontade, faz de qualquer maneira, mas lembrando, o resultado é da escola, não é um resultado do professor de português e de matemática, né? Por mais que a prova só envolva as duas disciplinas, é um resultado para a escola. Então, procure incentivar os alunos, todos. E aí, na hora da aplicação, aqueles professores que estão no presencial, mesmo que não sejam da disciplina de português e matemática, ajuda na aplicação também, ajuda a escola, né? Eu não sei como funciona em cada escola, né, mas eu acredito que vocês já fazem esse processo de incentivar os alunos e ajudar na aplicação e até, se possível, depois na correção, porque é muita coisa também, acaba atribulando mais trabalho para o coordenador, e muitas vezes eles não conseguem também digitar, vai ter que extrapolar o período deles, então procurem ajudar também, tá? Vamos lá, agora para a AP. A AP, por enquanto, ainda não mudou a data, tá? Então, por enquanto, está na mesma data, não sei se vou mudar ou não, mas vamos lá trabalhar com o que a gente tem de oficial hoje em dia. Hoje em dia, a AP vai começar a ser aplicada a partir do dia 19 de março até o dia 9 de abril. A digitação também não saiu, mas geralmente a gente acredita que é uma semana posterior. Então, provavelmente a digitação da AP vai ser até o dia 16 de abril. Desculpa, por enquanto eles ainda não mudaram, não mandaram nada oficial, a gente segue com o que já tinha anterior, tá? Na AP, as habilidades contempladas vai ser da sequência de atividade 4 e a do currículo em ação. Então, aí já de novo, professores de língua portuguesa. Quando chegar lá na AP, eles vão ter tanto as habilidades da sequência de atividade 4, quanto já as habilidades que tem que ser trabalhadas no currículo em ação. E lógico, ensino médio, segundo e terceiro ano, no caso, São Paulo faz escola. Beleza? E aí tem as sequências digitais de atividades, que a gente já teve no final do ano passado, que infelizmente até muitas escolas acabaram não divulgando de forma correta para os alunos, e que também tem que ser feita pelos alunos. E aí, de novo, eu venho pedir para todos os professores, não importa a área, não importa a disciplina, avisem seus alunos que eles têm que entrar lá na plataforma do CAED, a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais para frente, tá? Avisem os alunos, entra na plataforma do CAED, faz a sequência de atividades. Então, a sequência de atividades 1, ela vai começar a estar disponível a partir da semana que vem, e vai ficar disponível para os alunos responderem até o dia 26 de março. Essa sequência de atividade 1, sequência digital 1, vai contemplar as habilidades da sequência de atividade do caderno Aprender Sempre 1, tá? E aí, a sequência digital 2 vai estar disponível a partir do dia 5 de abril, vai ficar até dia 16 de abril, e essa sequência digital de atividades 2 vai contemplar as habilidades da sequência de atividades do caderno Aprender Sempre 2. Se ficou um pouquinho confuso, todo esse material depois vai para vocês. Esses pontinhos vermelhos que está aqui em cima, que talvez está um pouquinho difícil de identificar, está falando até qual sequência de atividade que vai trabalhar, tá bom, pessoal? Quando esse material todo chegar para vocês, vai ficar um pouquinho mais visível aí. Tranquilo? Então, assim, como eu falei, por mais que a ADE, a AP, a sequência digital de atividades, ela está voltada para a disciplina de língua portuguesa e matemática, eu acho que cabe a todos os professores de todas as disciplinas essa interação com os alunos e incentivar ele a fazer, porque, de novo, o resultado não é pessoal, o resultado não é de uma ou duas disciplinas, o resultado é da escola. E está a importância da escola ir bem, né? Todo mundo se dá bem, né? Resumindo, e quando a escola vai mal, acaba caindo sobre todo mundo também. Bacana, pessoal. Alguma interação no chat? Eu vou chamar o Daniel agora. O Daniel está acompanhando o chat com vocês aí.
Se tiver alguma pergunta, como eu falei, alguma interação, alguma coisa, podem colocar aí, tá bom? Bom dia, Diego. Bom, aqui no chat não temos nenhuma pergunta, não. Eu até recomendo que os professores que estão aí assistindo façam aí as perguntas, que agora é um momento de interação. Mas eu tenho uma fala do Ivan Silva, do professor Ivan Silva, reforçada pela Ana Marina e pela Tereza Cristina, sobre a TPC, sobre o novo, sobre os itinerários formativos do novo ensino médio, né? Essa fala que eu quis destacar por enquanto, mas perguntas sobre o tema, nenhuma por enquanto. Diego. Vamos lá, eu vou até comentar sobre o do Ivan. Ivan, assim como vocês, a gente aqui do Núcleo está tendo as formações sobre o novo ensino médio, né? Tanto é que a Paulinha também ela faz parte, né, da comissão aqui do Núcleo, eu, a Paulinha, o Daniel que está aí, e a Silvia, a gente está fazendo parte dessa comissão do Núcleo sobre o ensino médio. Logo mais a gente já está entrelaçando, já está montando isso, estamos conversando, né, nós quatro, para fazer uma formação sim. É importante. Eu sei que vocês também têm várias dúvidas, assim como a gente também tem, e a gente estava enviando para o pessoal de lá. E logo mais a gente vai ter uma formação sim sobre o novo ensino médio, até para comentar como que vai ficar esses itinerários, a nova grade horária, né? Porque se vocês olharam lá, vai ter alteração na grade horária. O importante é até a fala da formadora de hoje, é assim, ninguém vai perder aula, não vai diminuir as aulas na escola, tá? Só vai ter uma alteração de como essas aulas serão trabalhadas no caso do itinerário formativo, tá bom? Mas nós vamos fazer sim, Ivan, pode ficar tranquilo, já está na nossa pauta aí mais para frente. A gente só está alinhando mais algumas coisas, porque eu sei que vai ser muitas dúvidas, né, que a gente também tem aqui, né, como vocês, e que a gente quer sanar todas elas para poder, quando apresentar para vocês, apresentar de maneira chegar o mais perto da perfeição, né? Ninguém chega, mas a gente vai tentar isso aí. Tá bom? Espero ter respondido aí. Mais alguma, Daniel? Diego, por enquanto não, é só isso mesmo, ok? Nenhuma pergunta aqui no chat, não. Então acho que a gente pode passar já pro Cido, né? Para ele continuar aí a nossa ATP. Espera aí, acabou de aparecer uma pergunta, Diego. Sueli Messias Faria. Serão fornecidos todos os cadernos em formato físico para os professores, Diego? Vamos lá, vão sim, tá? Inclusive, eu sei que esse bimestre, muitas escolas, né, entraram em contato aqui com a gente do Núcleo, porque não teve caderno disponível para todos. Por que isso aconteceu? Talvez vocês já devem estar sabendo, mas se ninguém deu um retorno para vocês, eu vou comentar agora. Por que isso aconteceu? A SEDUC, lá, a Secretaria da Educação, eles fazem uma contagem das salas do ano passado. Então, teve muita sala que abriu mais salas, ou que ampliou, que mudou. E aí, o que aconteceu? Muitas escolas receberam a quantidade de cadernos, né? No caso do currículo em ação e do Aprender Sempre, recebeu quantidade a menos, tá? Por ter aberto mais salas. E aí, muitos alunos acabaram ficando sem, né? Infelizmente, aconteceu isso. A gente que, como núcleo, a Socorro, que é a diretora daqui do núcleo, né? Ela conversou com todas as escolas colocaram a quantidade de material que ficou faltando e a gente enviou para a SEDUC. Esperamos que no segundo bimestre eles arrumem essa quantidade, tá bom? Então, o que a gente pôde fazer aqui do núcleo, a gente está fazendo para poder dar assessoria para vocês. Mas sim, todo o material ele vai impresso para as escolas, tá? Vai de formato físico aí e tem lá no site da EFAP também, tá bom, pessoal? Esperamos que bimestre que vem eles façam essa correção aí, tá bom? Acho que é isso daí, né, Daniel? As datas da avaliação. Isso, eu vi aqui agora. As datas da avaliação, saiu um comunicado 274 do dia 25 de fevereiro falando sobre a ADE. A AP, agora, de cabeça, eu não me lembro o comunicado, tá? Mas como eu falei, essa tabelinha que vai depois para vocês, tem as datas todas de maneira correta, porque a gente tirou do comunicado.
tá bom? Beleza? Então, vamos continuar, né, a formação aí, até para dar tempo também, eu vou passar a fala para o Cido. Quero agradecer muito a colaboração de vocês, e o núcleo aqui vai sempre estar para poder auxiliar e ajudar vocês, então qualquer dúvida, sugestão, entre em contato com a gente aí, que nós vamos estar aí para ajudar. Cido, agora é com você aí. Obrigadão, pessoal, e até a próxima. Bom dia a todos, é sempre um prazer enorme estar falando com vocês. Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente olha essa programação detalhada nas aulas do Centro de Mídias, tá? Vocês podem, tanto clicando nesse link ou através do QR Code. Eu vou compartilhar a tela aqui novamente. Então, compartilhando esta minha tela, aqui eu tenho a programação dos alunos do Centro de Mídias. Eu vou aqui em Alunos, aqui eu vou baixando aqui abaixo aqui. Eu tenho o ensino fundamental, o ensino médio e o EJA. Eu tenho aqui os anos que compõem esses segmentos, né? Eu posso selecionar até 3 segmentos. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o 7º, o 8º e o 9º ano. Eu posso escolher todos os componentes, como eu também posso escolher apenas aquele que me interessa, mas no caso eu vou escolher todos para a gente verificar. Aqui embaixo, já vocês percebem que já tem aqui o 7º ano, horário das 9, a TV, componente de matemática, língua portuguesa, história. É importante o seguinte, gente, essa programação ela pode sofrer alterações, porque são realizadas por professores que no dia podem ficar doentes, pode acontecer um imprevisto. Quando isso acontece, eles entram com uma reprise. Então, às vezes, nesse caso, por este problema, vocês podem não verificar, a programação não está batendo, tá? Mas por que eu acabei de falar, nesse momento, pode ser que houve algum imprevisto e o professor não pôde, naquele momento, dar aula e continuar com a programação. Vocês olhando aqui embaixo também, pode ser exportado em Excel. Agora eu vou mostrar para vocês os profissionais da educação. Então, aqui abaixo eu tenho a semana de 1 a 5 do 3. No caso, hoje eu vou escolher a programação de quarta-feira. E aqui está a minha programação também. A formação de professores, série ano, horário, o centro de mídias, o componente, então a TPC de linguagens, educação especial, público-alvo e suas características. Abaixo também tem o canal gestão e tem o canal desenvolvimento profissional. Então, essa é a maneira de vocês verificarem, estar sempre a par da programação do centro de mídias. Deixa eu retornar um pouquinho aqui a minha outra tela, parar um pouquinho o compartilhamento, compartilhar novamente. Então, nós entramos no site, nós vimos a nossa programação, que eu acabei de mostrar para vocês, e pela resolução SEDUC, a resolução 11, de 26 de janeiro de 2021, dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais. No seu artigo 7º, no parágrafo 4º, no 4º parágrafo, a programação das atividades escolares presenciais devem ser compatibilizada com a programação das atividades do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. No seu artigo 8º, nos dias letivos em que os estudantes não estiverem presencialmente nas unidades escolares, de acordo com o planejamento definido pela equipe escolar, eles deverão obrigatoriamente assistir às aulas ofertadas no Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Vocês percebam que está em negrito, deverão obrigatoriamente assistir às aulas ofertadas no Centro de Mídias da Educação de São Paulo. No seu parágrafo 1º, as atividades realizadas por meio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo serão contabilizadas como frequência regular do aluno. No artigo 2º, o aluno, quando em atividades escolares não presenciais, deverá interagir com os professores da respectiva unidade escolar por meio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Então, as habilidades serão disponibilizadas com antecedência de uma semana no site do Centro de Mídias, na aba Programação. Os professores do Centro de Mídias elaborarão vídeos semanais informando as habilidades que serão disponibilizados no YouTube para cada ano em série,
mas como eu disse, pode haver algum imprevisto, essas habilidades não, no dia entrar uma reprise. As habilidades trabalhadas no centro de mídia serão apenas um recorte das habilidades essenciais que se adequem ao formato remoto. Ficará a cargo do professor aprofundar com seus estudantes as habilidades trabalhadas no centro de mídias, bem como as demais habilidades não contempladas no CMSP. Como o Diego falou, você pode entrar como uma entrada, como uma finalização, você pode usar como uma pesquisa, a escolha é do professor. Neste último aqui, as orientações aos professores da rede. Acompanhamento por meio do repositório e da programação das habilidades que serão desenvolvidas no centro de mídias ao longo da semana em cada ano série. Mapeamento das potencialidades e dificuldades dos estudantes em relação às habilidades selecionadas. Trabalho presencial ou remoto com os estudantes em sincronia com as habilidades e as aulas no centro de mídias, levando em consideração as especificidades de suas turmas. Nesse momento, eu vou chamar para vocês o nosso professor PCNP Nelson, de matemática. Ele vai dar continuidade à nossa formação. Ah, desculpa, é a Paulinha. Desculpa, Paulinha, deixa eu chamar você novamente. Até a próxima, pessoal. Oi, voltei. Seguindo, então, aqui, pode passar, por gentileza, Cido. Aí, na prática, anos finais. Nós veremos agora, então, algumas orientações ou sugestões feitas pela equipe da SEDUC para a articulação entre as aulas do Centro de Mídias e as atividades presenciais, lembrando que são sugestões, tá? Então, eles sugerem, se já aconteceu a aula do Centro de Mídias, sim e não, parecendo aquelas brincadeirinhas de meme do Facebook. Sim, já aconteceu a aula. Conversa, então, com o grupo de alunos, roda de conversa para identificar possíveis dúvidas, retomando a aula do Centro de Mídias, né? E, a partir do diálogo inicial, a sugestão é aprofundar ou retomar. Se a aula do Centro de Mídias ainda não aconteceu, iniciar as habilidades em sintonia com o que será trabalhado no Centro de Mídias. Temos como saber, então, o que será trabalhado no Centro de Mídias? Primeiramente, é importante lembrar que há um cronograma, sim, o Diego mostrou para vocês lá ali na tabela, né? E nesse cronograma é possível observar em que sequência as atividades do Centro de Mídias está naquele momento, né? Naquele momento específico em que o que o Centro de Mídias está trabalhando e o que ele vai trabalhar semana que vem. E não está só naquela tabela, está no site, né? Como vocês viram aí consigo. Tem tanto a programação antecipada no site do Centro de Mídias, como as habilidades e os slides utilizados na aula. É só passar o mouse, né, naquela tabelinha quando a gente abre, onde tem para colocar o componente curricular e a data que a gente quer, vai descer, e o ano série, vai descer uma tabelinha, bem no cantinho, em verde, está lá o nome do seu componente curricular, arte, língua portuguesa, inglês, educação física, passa o mouse que ele vai esticar o menu e vai te mostrar a habilidade, né, que está sendo trabalhada. Isso é importante porque nem sempre o professor consegue assistir a aula do Centro de Mídias, devido à quantidade de coisas para fazer dentro da jornada, se possível, né, sem estourar demais a vida tá assim, ele consegue pelo menos fazer o acompanhamento das habilidades que serão trabalhadas na semana que vem para se planejar. Tá? Então, retomando o que foi proposto na imagem, né, isso significa o quê? Que para dar certo, os professores vão precisar observar o cronograma e as habilidades que serão trabalhadas nos próximos dias e, de posse dessa informação, planejar as próximas aulas presenciais. Precisa se tornar, portanto, um hábito planejar as próximas aulas, dando aquela olhadinha no site do Centro de Mídias e recolhendo as habilidades que serão trabalhadas para a gente poder fazer a escolha entre Caderno Aprender Sempre ou Currículo em Ação ou um material que a gente traz, que a gente produz, tá? E claro que a isso se soma todo o contato que o professor vai mantendo com os alunos por meios digitais, onde as dúvidas e necessidades já podem ter começado a aparecer, dando uma ideia do quadro geral que os alunos vão trazer para a escola no dia do encontro presencial. E tendo essas informações também é possível
Peraí que meu negócio travou aqui. É possível também pensar nas atividades que serão feitas pelos alunos que estão apenas em estudo remoto, de modo que a turminha caminhe mais ou menos no mesmo passo, tá? E, além disso, também é possível escolher caderno, como eu falei, é possível escolher jogos que você vai utilizar, alguma brincadeira, alguma abordagem diferente, enfim, vai precisar se transformar em um hábito. Seguindo, então, para o próximo slide. Esse slide anterior, o que está agora e o próximo, são prints de uma formação que foi feita no planejamento, na segunda semana de planejamento pela EFAP, tá? Talvez vocês estejam até reconhecendo. Aqui eles seguem com as sugestões, eu fiz o recorte do ensino médio. Nesse slide, no próximo, eles supõem 70% dos seus alunos atingindo ou não atingindo aquela habilidade. Então, estratégias no sentido de aprofundar e aumentar a complexidade para o grupo de alunos que atingiu a habilidade, ou então, como nós veremos no próximo slide, retomar e diversificar a estratégia para os estudantes que ainda não atingiram a habilidade. Né? Então, muitas vezes, pessoal, o simples fato do aluno ter aula diretamente com o seu professor já resolve inúmeras dúvidas, dúvidas que não foi possível esclarecer pelo aplicativo, pelo centro de mídias, pela própria dinâmica de chat, que nem sempre o formador de FAP consegue acompanhar o chat, pegar todas as mensagens, vem vindo bloqueado, às vezes o chat só o professor está conseguindo falar, em algumas salas eu tenho visto isso, né? E aí, quando ele tem contato com você, 10 minutos contigo, assim, com o professor dele, tendo aula com, assim, ao vivo, uma pessoa que está na frente dele, às vezes já resolve todas as dúvidas que o aluno vinha trazendo. E o professor vai verificando qual abordagem funciona melhor para cada caso, né? Então, seguindo. Aqui nós temos um quadro, um organograma, que vai falar um pouquinho dessa ação do Centro de Mídias. O Centro de Mídias é uma ação que se desdobra em duas frentes, ou dois movimentos, como vocês preferirem. De um lado, eles vão para as aulas, que são direcionadas aos estudantes e ligadas ao material didático. E do outro lado, são formações voltadas para nós, para os professores, que vocês já estão acompanhando em ATPC e que também exploram o mesmo material didático, sempre 2 semanas antes de chegar ao aluno, que foi o que eles prometeram, para a gente ter esses 15 dias para se organizar antes do menino ver a aula pelo Centro de Mídias. Esses dois movimentos, baseados no currículo paulista e nas suas habilidades, eles vão convergindo para a União em torno de um único objetivo, que é subsidiar os professores para o trabalho com o ensino híbrido, trazendo para o estudante, tanto em sala de aula como por meios remotos, algo mais consistente e mais claro. Isso evita que o aluno tenha uma informação no aplicativo, outra na escola, outra nos cadernos e sinta que está soando solto, assim, sem nexo. Como a gente está num contexto muito complexo, para que os estudantes tenham que lidar com essa sensação de solto, não vai ser legal para os meninos, né? Então, quanto mais amarradinho estiver o conjunto daquilo que rodeia o estudante, mais ele vai sentindo a organização e a segurança para se concentrar em uma coisa de cada vez e assim avançar. Aí o pessoal pensa assim, mas é muita coisa de uma vez, o Centro de Mídias está numa velocidade um pouco alta, nem sempre dá tempo de eu ver os alunos, como os meninos falaram agora, né? Às vezes não dá tempo de eu ver o aluno, o Centro de Mídia já está avançando. Então, a gente vai vendo ao longo da formação de hoje que nós vamos precisar fazer recortes. A própria programação do Centro de Mídias, ela não pega uma habilidade inteira, ou 2 ou 4, para montar a aula. Eles fazem recortes dentro de uma habilidade para montar as suas aulas. Então, nós também vamos ter que recortar, porque tudo a gente não vai dar conta. Não é muita coisa para fazer de uma vez. O próprio aluno vai ficar com muita coisa de uma vez. Então, nós vamos ter que recortar, escolher daquele bloco que eu tenho de coisas obrigatórias e opcionais, pegar das obrigatórias aquilo que é obrigatório, que eu não tenho como não olhar para aquilo, e beliscar o que eu vou mexer. Puxar dali aquilo que eu vou usar na minha aula, de acordo com o perfil de aluno que eu tenho. Tudo
a gente sabe que é muita coisa. E até é interessante porque, tendo mais, a gente consegue diversificar mais. De repente, aquilo que mostrou nesse primeiro momento o pacotão, o professor da escola A gosta mais da primeira parte, porque combina mais com os alunos dele. Mas o professor da escola B pode achar que a parte do meio, para ele, se adequa um pouco melhor. Né? Então, nos próximos slides, nós vamos retomar rapidamente as semanas A e B, só um lembretezinho, né? E organização das formações. Esse é o quadrinho da semana A. Na semana A, o PC, o PCNP e o PAC, que é o professor de apoio ao currículo, são apresentados aos temas que serão trabalhados na semana seguinte. Aqui, pessoal, a gente está falando especificamente de formação de professor, tá? Aquela linha do organograma que leva do centro de mídias para a formação de professor, mas olhando para a sala de aula. É aquele objetivo, alinhamento construtivo. Eu planejo já tendo em mente qual é o meu objetivo lá na frente. E isso torna a formação mais coesa, ok? Então, essa organização, essa tabela, ela indica como será a nossa formação, articulando a nossa formação naquela ideia de 15 dias antes, nós somos formados, para nos 15 dias posteriores, isso chegar ao aluno com a gente já mais consciente do que vem. Então, nessa semana A, repetindo, existe uma formação, segunda-feira, 8h30 para matemática, 9h15 para a língua portuguesa. Essa formação é apenas para professor coordenador, PCNP e professor de apoio ao currículo. Por quê? Ela ainda não é para o professor, porque ela só informa para a gente mais ou menos como vai ser a semana que vem. Ela não desenvolve. Então, seguindo para o próximo slide, onde a gente vê a semana B, tá colorido assim, porque eu pintei de marca-texto. O professor pode ver uma canetinha e começa a passar nas coisas. Então, na semana B, nós temos as pautas já focadas em recuperação e aprofundamento. É quando se desenvolve aquilo que foi informado aos formadores na semana anterior. Notem que após a transmissão da EFAP, é preciso retornar à reunião da escola e realizar o desdobramento dos estudos iniciados pela EFAP na telinha. Por quê? Porque na tela a realidade é uma e na escola a realidade é outra. Essa reflexão feita pelos professores em grupo, com seus pares, com um olhar voltado para a realidade da escola em que trabalham, é que torna concreta a possibilidade de aplicação daquela pauta, retirando o estudo do campo das ideias, da teoria e da magia pedagógica e trazendo para o chão da sala de aula. Na tela é mágico, tudo funciona. E na nossa escola, qual é a ação que a gente precisa modificar para funcionar aqui, né? Quem faz isso é o professor daquela escola, porque só ele sabe o que vai funcionar com a estrutura e com o conjunto de alunos que ele tem para trabalhar. Então, não é uma ação que dá para pular, negligenciar, ou fazer para cumprir tabela. Tem 6 perguntinhas, vamos responder. Tem que ser feita pensando, beleza, isso vai chegar para mim, vai chegar para o meu aluno. Como nós, grupo, nós professores de linguagens, como nós vamos fazer ajustes para que isso chegue bacana para o aluno realmente aprender com o que está vindo, e está vindo, né? Então, para encerrar essa parte, nós veremos no próximo slide algumas novidades relacionadas às formações em ATPC. Como novidades, nós temos todos os componentes curriculares serão orientados durante as transmissões da EFAP e tem esse momento de desdobramento de pauta nos 90 minutos finais da ATPC da semana B. Hoje é semana A, né? Então, vocês têm mais uma ATPC com a escola. Aí depende do horário que você faz a TPC, para a turminha da manhã começa 11h30 e vai até 12h15. E para que é esse bloquinho de tempo? É para conversar um pouco sobre o que foi falado hoje e tentar trazer para dentro da sua escola o que cabe e fazer os ajustes quando a coisa não cabe, né? Na semana B, são 2 tempos. Aí a sua escola está fazendo pelo Teams, pelo Meet, metade presencial, metade pelo celular, da maneira como achar melhor. Depois da pauta da diretoria de ensino, que é o segundo item, na semana A última TPC, então, é espaço para desdobramento, e a partir de abril, o material Aprender Sempre incluirá ciências da natureza. Isso já tem a confirmação da SEDUC, vem para o segundo bimestre, ciências da natureza, o que significa que os colegas vão começar a fazer parte do programa de recuperação e aprofundamento.
como o Diego falou mais cedo, ainda não há uma fala sobre as ciências humanas, mas é uma tendência de que chegue, né, para as ciências humanas também. O que muda, então, pessoal, com essas novidades é a dinâmica. Antes, o que estava acontecendo ano passado? O formador precisava receber orientação da EFAP na semana A e preparar de forma autônoma a reprodução dessa formação para 15 dias depois, com atividades de desdobramento e condução feita pelo PC. Isso gerou uma certa insegurança, porque nem sempre o formador, que é o PC, ele é professor de português ou matemática, que foram as áreas atendidas pelo programa em 2020. E ele tinha que estudar e pesquisar muito para dar conta de uma coisa que era de outro universo do conhecimento. Algumas escolas ainda tiveram a sorte de contar com um professor facilitador, que foi excelente, mas nem todas tiveram essa ajuda. Não veio para todo mundo, né, esse apoio. Então, agora mudou. Agora, a própria EFAP orienta o desdobramento da ação, faz isso no mesmo dia, não sendo mais necessário que o PC aplique uma pauta nas 2 ATPCs finais do período, e os professores também têm esse tempo de 1h30 para experimentar, dialogar, debater, ajustar um tema que ainda está quente, pãozinho quente, cheiroso, e com os seus colegas de trabalho. Ou seja, além de poder trabalhar com um tema no momento, você ainda tem a ajuda dos seus pares. Seguindo, então, para o próximo slide, deixa eu só carregar. Eu estou lendo aqui na minha tela porque eu não enxergo a outra. Vou passar a palavra para o PCNP Daniel de Física, que dará continuidade à pauta, e vou ali no chat dar uma olhadinha, que eu vi que vocês escreveram bastante lá. Daniel. Bom dia, pessoal. Obrigado, Paula. Estou vendo também o chat aí, Paula. Eu vi a Joana Dark tá com muitas dúvidas. Eu falo, Joana Dark, não deixa as dúvidas te consumirem como uma fogueira, né? Coloca as dúvidas aí no chat, ou então entre em contato com a gente, porque a gente aqui do Núcleo, a gente está aí justamente para apoiar vocês, ok? A Deusiana fala um pouco dessa questão do rodízio, né, do rodízio do presencial, isso está atrasando a forma com que eles estão abordando as habilidades. Eu vou falar um pouco disso agora na minha fala. O Ivan compartilha a experiência do acompanhamento obrigatório do CMSP, né? A gente vai ter depois um tempo de interação também com o chat, e a gente vai voltar nessas falas aí. Bom, eu vou falar muito rapidamente sobre o comunicado COPED 162, né, que vai articular todas essas coisas com o programa de recuperação e aprofundamento. O programa de recuperação e aprofundamento, como vocês já sabem, a gente já abordou isso, ele é voltado para as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Porém, ele vai trabalhar com as habilidades essenciais, né? Então a gente pode articular esse programa de recuperação e aprofundamento com todas as disciplinas, como eu vou mostrar para vocês muito rapidamente. No próximo slide aqui, qual que é a ideia desse comunicado? É a gente se organizar, quer dizer, a ideia é a gente compreender qual que é a organização da SEDUC entre o currículo, os materiais, né, que já foram falados aqui pelo Diego, as avaliações e a formação. Entender também o que é a formação, como que ela, qual que é o princípio aí filosófico da formação nesse sistema. Se a gente parar para pensar, a gente está num desafio enorme, né? Porque além de todas essas questões que vocês estão comentando aqui, a questão das aulas que estão híbridas, né? Então eu tenho um grupo de alunos presencial, outro em casa, e esses alunos nem sempre acessam as aulas nas mídias, no CMSP e tudo mais. Então esses problemas que a gente sabe muito bem, quem está dentro da sala de aula sabe muito bem. Além disso, ainda tem uma defasagem gerada pela questão da pandemia no ano passado, né, e que, como mostram as pesquisas, impactou os alunos com maior vulnerabilidade social, né. Então, na verdade, eu tenho alunos em diferentes níveis, agora, neste momento, e eu vou ter que lidar em 2021 com esses diferentes níveis de aprendizagem que foram impactados pela pandemia lá no ano passado. Então, o programa de recuperação e aprofundamento vem para diminuir essas diferenças, né? As diferenças entre os alunos que de alguma forma acompanharam, mesmo naquele cenário atribulado, outros alunos que não conseguiram acompanhar e tudo mais, né? E esse comunicado vem para organizar a gente
né? E é muito importante a gente se organizar, né? Porque ao se organizar, a gente consegue desenvolver o nosso trabalho com mais tranquilidade e, como diria, puta, me fugiu o nome dele, eu me organizando posso desorganizar, né? Eu só vou conseguir desorganizar se eu me organizar, né? Então a gente vai ter que entender bastante como funciona esse sistema, Chico Science, o Chico Science Nação Zumbi, né? Eu me organizando posso desorganizar. A gente vai entender com alguma profundidade esse sistema para a gente conseguir se inserir nele e tornar nosso trabalho mais tranquilo. No próximo slide aqui, como a gente sabe, o currículo agora em 2021, ele é focado nas habilidades essenciais, né? E como vocês já sabem, as habilidades essenciais são as habilidades básicas, sem as quais o aluno não consegue desenvolver a sua trajetória aí no ano série que ele está, né? Essas habilidades essenciais, elas foram levantadas já pela equipe da SEDUC e existe um documento que vocês já devem ter em mãos, porque esse documento foi compartilhado com vocês no planejamento, que tem as habilidades essenciais não só de língua portuguesa e matemática, mas de todas as disciplinas. Então, é importantíssimo no seu planejamento, seja qual for sua disciplina, você consultar esse documento. Esse documento de habilidades essenciais é essencial também para o nosso trabalho, né? Porque, como eu acabei de falar, a gente teve um ano de 2020 muito conturbado, eu não sei em que ponto os alunos estão chegando, de que forma, quais habilidades eles conseguiram aprender com maior ou menor grau, né? Então, a gente vai ter que retomar com as avaliações, que eu já vou falar já, e com esse documento para fazer o meu planejamento. E, nesse sentido, o pessoal de códigos e linguagens podem se articular, apesar de ter suas próprias habilidades essenciais, que estão neste documento aí. Se você ainda não consultou, eu recomendo fortemente que você consulte e que você incorpore no seu planejamento, né? Porque se você não trabalhar as habilidades essenciais, talvez você tenha problema em seguir ali com o desenrolar do currículo, ok? Você também pode se articular com o professor de língua portuguesa, né? No programa de recuperação e aprofundamento, por que não? Né? Como o Diego falou, né? Um trabalho em conjunto, ok? No próximo slide, a gente tem aí um print aleatório aí de uma tela dessas habilidades essenciais, né? Elas vão aparecer do jeito que está aí. Creio que vocês já tenham consultado esse documento, né? Você tem ali direitinho as habilidades, quais são essenciais, quer dizer que são básicas, são mínimas para o aluno conseguir se desenvolver naquele ano série. E essas habilidades têm que ser trabalhadas em todas as disciplinas, não só em língua portuguesa, né? E não só em matemática. E consultem essa tabela, eu não vou me aprofundar nela, não. Essas habilidades essenciais, elas foram selecionadas e são trabalhadas no material do Aprender Sempre, né, que é um material específico para se abordar essas habilidades essenciais nos componentes de língua portuguesa e matemática. Mas nada impede que um professor, por exemplo, de linguagens, possa se apropriar de alguma dessas habilidades essenciais, dialogar e fazer um trabalho conjunto com o professor de língua portuguesa. Na verdade, as aulas do CMSP também estão baseadas nessas habilidades essenciais. Então, como já foi falado aqui algumas vezes, a forma que você vai usar as aulas do CMSP, ela tem que ser pensando nisso. São as habilidades essenciais. Em alguns momentos você vai perceber que ela não vai bater exatamente ali com o que está no currículo. E aí você, como professor, vai se organizar, vai se planejar, né, com antecedência para poder inserir essas aulas do CMSP no seu planejamento. Os materiais utilizados são o Aprender Sempre, o Currículo em Ação, como o Diego falou, vai até o primeiro ano do ensino médio, e o São Paulo Faz Escola, que vai contemplar neste ano o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Lembrando que, além de tudo isso, a gente ainda tem essa questão de que a gente está no momento de mudança de currículo no ensino médio, né? O primeiro ano do ensino médio está trabalhando com Currículo em Ação, que é o novo currículo do ensino médio, enquanto o segundo e o terceiro ano ainda estão no São Paulo Faz Escola, o currículo antigo. A gente tem mais essa variável na equação aí que a gente vai ter que equacionar e resolver, né?
No próximo slide, aí isso aqui que eu acho que é o mais importante aqui na minha fala, o guia, né, as sequências digitais de atividades que estão lá no CAED, que todos vocês já acessaram, eu tenho certeza disso, eu nem vou falar disso, porque eu tenho certeza que vocês, como são professores bons e antenados, já conhecem de trás para frente o CAED aí, né? Então, as sequências digitais de atividade, como a Paula falou, estão lá no CAED, são obrigatórias, o ano passado elas passaram bem meio que desapercebidas, né? Mas este ano aqui, elas são obrigatórias e têm que ser feitas. Qual que é a ideia dessa sequência de atividades, né, que estão lá no CAED, que os alunos precisam fazer, né? E, inclusive, o Diego já falou das datas e a Paula já colocou até essas datas no chat, né? É eu ter uma devolutiva mais rápida do que as avaliações externas, né? Porque uma vez que o meu aluno faz essa sequência de atividades, eu, como professor de língua portuguesa, de matemática também, e os outros professores da escola têm acesso a esses resultados. E, a partir disso, eu consigo ir planejando as minhas aulas de acordo com os resultados dos meus alunos, né? Lembrando que essas sequências digitais, elas são também totalmente baseadas nas habilidades essenciais, né? E no caderno Aprender Sempre. Então, seria interessante a gente prestar muita atenção e dar o devido valor para essas sequências de atividades digitais aí que estão no CAED. Então, o CAED é uma plataforma que vocês precisam acessar e precisam tomar posse dessa plataforma aí, porque a gente vai usar bastante e ela pode ser bastante útil para o nosso trabalho. Vai haver formação continuada durante todo o ano de 2021 para os professores de língua portuguesa e de matemática, para a gente entender essas habilidades essenciais e pensar em estratégias de trabalho, ok? Isso durante todo o ano de 2021. Bom, como eu já falei, as aulas do Centro de Mídias são elaboradas a partir das habilidades essenciais, né, que vão estar principalmente no Caderno do Aprender Sempre, para português e matemática, mas também no currículo em ação e no São Paulo Faz Escola, no caso dos segundos e terceiros anos. Mas as aulas do CMSP são habilidades essenciais. É muito importante a gente entender que as habilidades essenciais é que estão normatizando o currículo agora em 2021 por causa dessa problemática que eu discuti com vocês agora há pouco, ok? No próximo slide, a gente vai ter as avaliações de entrada, né? A avaliação diagnóstica de entrada e a AP, elas vão convergir todas no CAED, voltando agora a falar de novo da importância do CAED, vocês precisam entrar nessa plataforma, dominar essa plataforma, ela não é difícil, ela tem uma interface bastante amigável, é fácil de navegar, eu acho que vocês já conhecem, ok? Se não conhecem, terminou essa TPC, vocês vão lá e vão entrar no CAED, certo? O que eu quero falar sobre as avaliações é que, nessa perspectiva, as avaliações deixam de ser uma coisa meramente de verificação e passa a ser um instrumento formativo também, porque é a partir das avaliações que eu vou tomar minhas decisões para os meus próximos planejamentos. E isso é uma ideia ou um movimento que se autoalimenta, né? Eu dou minhas aulas, eu preparo minhas atividades, eu avalio, e ao avaliar eu preparo as minhas próximas aulas com base nas avaliações, sabendo as forças e as vulnerabilidades dos meus alunos. E a plataforma CAED, ela vem para deixar isso basicamente em tempo real, né, com as sequências de atividades e com os resultados dessas avaliações. Ok? Como o Diego já falou, não vou voltar nisso, a gente tem lá, primeiro bimestre, a avaliação diagnóstica de entrada, os prazos já foram falados, e a AP também, certo? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí no chat que a gente vai responder no final da live aqui. E eu passo a palavra para o PCNP de Matemática, Nelson. Bom dia, colega professores. Eu vou respondendo até a frase da Sueli, que perguntou sobre as datas. Eu vou falar das datas, das APs, da ADE, das sequências didáticas. Então, vou falar desse instrumento, as datas que vão ser direcionadas e os conteúdos abrangentes. Nós teríamos que ir até o dia 26/2, para os anos iniciais, né, do primeiro ao quinto ano, ter que ter feito uma sondagem com as habilidades que se refere à base de alfabetização. Isso aí é uma data que teria que ser feita até o dia 26/2. Agora, para a próxima avaliação, que será a avaliação de entrada, a gente tem
da data do dia 8 de março a 26 de março. Aí ela vai contemplar para todas as séries, né? Desde o ensino fundamental 1, que é o nosso primeiro ano até o quinto ano, até o ensino médio. Então, é o Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Todos sofrem a avaliação diagnóstica, a avaliação de entrada, e vai ser contemplada nas habilidades essenciais do currículo anterior, tá? Então, eles já tiveram essas habilidades e agora na avaliação de entrada, eles vão colocar em prática na ADE, que eles vai ser aplicado do dia 8 ao 26. Lembrando que o Diego citou já anteriormente, preste atenção nas datas de avaliação para que vocês não ultrapassem e não consigam digitar na sede, tá? Tem data para digitação na sede também, avaliação diagnóstica de entrada. Passando para o próximo slide, a gente vem para a sequência digital 1. Ela vai ser do quarto ano do ensino fundamental até a terceira série do médio. As datas são do 8 de março a 26 de março. A sequência didática de atividade 1 do livro Aprender Sempre, que será contemplada na nossa sequência 1. Então, nós temos esse prazo do dia 8 a 26 de março para trabalhar com a sequência de atividade 1. Logo depois a gente vai entrar com a avaliação de apoio à aprendizagem, ou seja, a nossa AAP. Aí também vai ser para todas as séries, Fundamental 1, 2 e médio, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do médio. E ela vai ser aplicada dos dias 22 de março até 9 de abril. Essa avaliação ela vai contemplar essencialmente o currículo do primeiro bimestre, né? A avaliação diagnóstica ela vai ser contemplada com o currículo do primeiro bimestre, referente a este currículo. Na sequência, nós vamos trabalhar com a sequência digital atividade 2, aí trabalhará o quarto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. E as datas são do dia 5 a 16 de abril. Tá? Já nesta sequência de atividade 2, a gente vai trabalhar com a sequência de atividade 2 e 3 do livro Aprender Sempre. Seguindo aqui o nosso slide, a gente tem as datas e os horários de ATPC dos professores de língua portuguesa, de matemática e de anos iniciais, tá? Os ATPCs de língua portuguesa são sempre às quartas-feiras, do Fundamental 2, ou seja, do sexto ano até o nono ano, e também do ensino médio, que é a primeira até a terceira série do médio. O horário da manhã é das 9h15 às 10h45 e no horário da tarde é das 15h45 às 17h15. Nos anos finais também para a matemática, do sexto à terceira série do médio, os ATPCs são sempre nas quintas-feiras, das 9h15 até as 10h45 da manhã. Período da tarde, das 15h45 às 17h15. E nos anos iniciais, os ATPC sempre serão nas segunda-feiras, nos canais de aprofundamento também, de recuperação, do primeiro ano até o quinto ano, das 11h40 até o 12h30, à tarde, das 17h40 às 18h30. Então, a gente passa para o slide aqui. Esse slide é mais para a gente entender as siglas, né? MT, matemática, LP, língua portuguesa, CMSP, é o Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Então, essa é para a gente ter somente a sigla e saber o que a gente tem que trabalhar referente a ela. Pode passar. Aqui são os roteiros de formativo do primeiro bimestre, tanto de língua portuguesa como matemática. No próprio slide ele tem um link para você acessar esses roteiros. Você pode tanto acessar pelo link, você pode copiar esse link e digitar na barra de endereço do próprio do navegador que você estiver utilizando para acessar esses materiais. Seguindo aqui, a gente vai falar do roteiro formativo do primeiro bimestre. Então, nesse próximo slide, a gente trabalha o método de resolução de problemas, ou seja, a metodologia de resolução de problemas, MRP. Em que se aplica essa metodologia de resolução de problemas? O intuito é fazer com que o aluno supere o ensino da matemática, se restringe somente à memorização.
né? A gente tem 4 sequências que serão primordiais para que essa metodologia de resolução de problemas venha a ser alcançada. Na primeira sequência, a gente tem que fazer com que o aluno tenha a habilidade de relacionar as habilidades essenciais e a atividade da sequência, né? Na nossa sequência 2, ele tem o discernimento entre o problema e o exercício. Na nossa sequência 3, é o passo para a solução do problema, né? Então, ele primeiro, na primeira sequência, ele teve a habilidade essencial para analisar o problema. Na próxima, ele entendeu o problema, o que o problema se refere. Na terceira, é o passo que ele vai fazer para poder resolver ou solucionar este problema. E na quarta, que é a nossa sequência 4, ele vai analisar o processo que ele fez, encontrar um melhor modo, uma melhor resolução, uma forma melhor de resolver, se há alguma forma melhor, ou se ele consegue encontrar uma nova forma para a resolução deste mesmo problema através das próprias sequências citadas aí. Então, seguindo aqui, a gente tem para o 6º ano uma sequência que o professor seguindo esses conteúdos, né? Que na primeira, ou seja, na sequência 1, ele trabalharia números racionais, fracionários e decimais. Na sequência 2, figuras geométricas espaciais e planificações. Depois, na sequência 3, múltiplos e divisores e números primos. E na sequência 4, o cálculo mental. Seguindo com o nosso slide, a gente vai trabalhar agora com as habilidades formativas do primeiro bimestre em relação à língua portuguesa, né? Para a língua portuguesa, a gente já tem esse cronograma do 6º ao 9º ano. Tá? Eu vou citar aqui o do 6º ano, mas a forma de trabalhar o método de resolução de problemas, ou seja, a metodologia de resolução de problemas, ela se refere tanto para a matemática como para a língua portuguesa. É a mesma forma que você vai seguir na sequência 1, 2, 3 e 4. Então, para o 6º ano, a gente pode perceber que a primeira sequência seria gênero do campo jornalístico. Depois, a segunda sequência, variação linguística. A terceira sequência, efeitos de sentido. E na quarta sequência, formação do leito literário. Então, isso aí a gente tem uma base para que o aluno consiga chegar nas 4 sequências. Tá? Seguindo, a gente vai mostrar um slide com a sequência 1 e 2, mas esse material vai ser todo enviado para vocês, vai ser mais fácil de você ter acesso a esses materiais e as sequências que eu estou dizendo agora para vocês. No próximo slide, a gente tem aí nos ATPCs anteriores, ele foi citado já algumas plataformas de planificações de games gratuitas, né? Pode passar esse slide aí. E para planificação de games gratuitos. Então, o professor ele tem algumas plataformas gratuitas que permitem com que ele faça um jogo, um quiz de perguntas para o seu aluno, para a sua turma, que necessariamente ele precisa só colocar as perguntas, porque a plataforma ela já dá toda a animação, ela já dá todo o conteúdo que você tem que preparar. Você precisa colocar somente as perguntas para que o aluno responda, né? O Cido vai colocar um vídeo para a gente assistir uma forma de trabalhar com o quiz aí. Então perceba que no quiz, aqui a gente no vídeo mostrado, a gente consegue colocar
as perguntas de acordo com o conteúdo que o professor está trabalhando, o conteúdo que o professor quer trabalhar no quiz. Consegue colocar um tempo de resposta, colocar as respostas como certa, como errada. E no próximo slide a gente vai ver o gráfico que o jogo também nos permite avaliar de perguntas certas e perguntas erradas, tá? Antes disso, a gente tem um slide anterior com o ranking das pessoas que jogaram, dos professores, até mesmo os alunos que jogaram, com a melhor pontuação, né? A Nilvânia é a melhor pontuadora até agora no jogo, fez 1.318 pontos. Então, o nosso PCNP, Daniel, jogou também, ele fez uma pontuação bem relativa, mas não passou o da Nilvânia, né? Então, para esse jogo, ele consegue mostrar um gráfico de perguntas certas e perguntas erradas. A gente consegue analisar através do gráfico quantas perguntas o nosso aluno está acertando, ou seja, qual que é a pergunta que mais errou, né? Quantos fizeram o quiz e quantos alunos tiveram uma porcentagem de acertos, ou seja, de todos os alunos que fizeram, a gente pode conseguir também tirar uma média de acertos no jogo. E aí, ter a pontuação também da melhor pontuadora, que no caso aí foi citado, foi a Nilvânia, que fez 1.318 pontos. Então, o gráfico nos permite que mostre tanto o número de acerto como o número de erros, e o professor ter uma base onde poder trabalhar com o jogo através das perguntas citadas. Aí, para concluir o nosso slide, a nossa apresentação, nós temos um slide aqui somente de reflexão, uma frase de reflexão que... Só um minuto, que é para a gente aparecer a frase aqui para mostrar para vocês. Então, vou continuar aqui com a apresentação. A gente teve um pequeno problema nos slides na apresentação, mas eu vou continuar com a apresentação. A frase é mais reflexiva, só para a gente ter uma reflexão, tanto na escola como fora dela. Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com um pão, e ao se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora com um pão. Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com uma ideia, e ao se encontrarem, trocarem as ideias, cada um vai embora com duas ideias. Isso acontece muito nas escolas, né, professor? A gente passa um pelo outro, cada um tem uma ideia, e acaba a gente tendo uma conversa de ideias, e uma ideia que eu tinha, conversei com outro professor, acaba tendo mais uma ideia. Então eu tenho duas ideias ao invés de uma. É isso que essa frase nos remete. Mais para frente a gente vai enviar para vocês aí o link para o formulário de presença do ATPC. Aí você vai responder o link vai responder o formulário pelo link para completar a presença, tá? Para confirmar a sua presença. Bom, nós chegamos no final do nosso ATPC. Eu queria agradecer aos professores que esteve conosco até agora. E acho que a Paulinha tem mais alguma coisa para falar, para finalizar? Meu microfone demorou para voltar. É só um recado, nós estamos tentando colar no chat os links para vocês do formulário, do joguinho. Agora está começando a entrar, acho que é um atraso na internet. De qualquer forma, nós vamos enviar para o seu professor coordenador, vai chegar através dele o formulário de participação, o link do joguinho, e esse material deve ir todo para vocês na sexta-feira, tá bom? Joguem, porque nós temos uma pessoa imbatível, 1000 pontos na frente no jogo da marmota, e nenhum de nós está conseguindo ultrapassar a Nilvani, e o jogo do quiz também está muito bacana, e a gente vai colocar para vocês
o site, tá entrando agora no chat, o site onde você pode produzir o seu próprio quiz, seu próprio jogo da marmota, e tem outras opções lá. Obrigado, pessoal. Agradecemos pela paciência, pela companhia e por estarem com a gente aqui hoje. Até a próxima. Só para finalizar, obrigado aí de novo pela participação, pelas contribuições aí no chat. Como eu falei, qualquer dúvida, sugestão, entre em contato com a gente, liga aqui no núcleo, manda mensagem, a gente está aí para ajudar. Voltando, né, falando sobre um pouquinho sobre o novo ensino médio, a gente vai fazer uma formação sobre ela, fica tranquilo, nós vamos trabalhar isso com vocês também. Só fazer um comentário da Sandra, ela pediu para citar para o Daniel, né, que a forma que ela fala fica leve, a gente vai citar, a gente já tinha falado para ele, tá, Sandra, aqui no estúdio, e estamos citando aí, tá bom? E aí ele comenta mais um pouco, muito obrigado, e pessoal, façam um joguinho e joguem ele, é muito legal aí, vocês vão curtir bastante. Eu sou meio ruim, tô péssimo colocado, mas o Daniel é o nosso craque aqui do núcleo aqui, beleza? Daniel, continua aí. Tchau, tchau. Obrigado, turma. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência, né? Lembrando que no nosso formulário que vocês vão preencher para marcar presença, né? Tem um campo ali para dúvidas também, para sugestões, para comentários. Utilizem esse campo, né? E até a próxima aí. Aproveitar também para me despedir de todos vocês, sempre lembrando que o Núcleo Pedagógico ele está sempre disposto a auxiliar vocês nas dúvidas, nas sugestões, né? Então, estamos sempre dispostos a estar sempre dispostos a auxiliar todos vocês. Um grande abraço, até uma próxima. Nelson, quer se despedir? Sim. Só reforçando uma coisa que eu falei, o MRP, que é Método de Resolução de Problemas, eu só citei matemática e português, mas é bom reforçar que serve para todas as disciplinas. É bom que todos os professores trabalhem para que o aluno já consiga entender em todas as disciplinas esse método, metodologia de resolução, tá? Aí eu queria agradecer vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigado pela paciência que tiveram com alguns problemas na nossa apresentação aqui, alguns slides não apareceram. E até a próxima, até uma próxima TPC. Tchau, gente. Até uma próxima. Encerrando.